que com muita alegria recebemos aqui. Tive a satisfação de estar com o senhor em junho deste ano, no Fórum Jurídico de Lisboa, numa mesa muito parecida com essa temática, sobre a saúde das contas públicas e equilíbrio fiscal também, e tenho certeza da sua preocupação com não apenas a importância do equilíbrio fiscal, mas conjugar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Passo a palavra ao senhor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Agora está melhor? Primeiro, obrigado, Marcos, pelas gentis palavras. Eu já vou fazer uma menção específica ao seu trabalho recente, mas antes eu quero agradecer ao convite ao ministro Gilmar Mendes e não agradecer só ao convite de estar aqui, podendo debater esse tema tão importante na frente dessa plateia aqui, que é o presente e futuro do Brasil, mas de assistir seu belo e profundo discurso em homenagem ao presidente Sarney, mas, acima de tudo, em homenagem à democracia brasileira, que é uma conquista de muitas gerações, de muitos esforços conjuntos e que, tenho certeza, será defendida por todos nesse auditório aqui durante todas as décadas que estão pela frente. Então, parabéns pelo belo discurso e por todos nós aqui, um privilégio a gente ser testemunha da história de momento tão bonito, tão merecido e tão importante para o Brasil que a gente vive hoje. Então, em seu nome, eu agradeço, em nome de todos aqui, esse belo momento que a gente viveu conjuntamente. Eu também queria fazer uma menção especial a essa juventude que aqui está nos vendo e a vibração deles ao entrarmos aqui no palco e estarem aqui essa hora da noite querendo discutir o Brasil e debater, e escutar e aprender e saírem daqui um pouco melhores, um pouco mais qualificados, por isso estão aqui no IDP, para se qualificarem, se equiparem, para, acima de tudo, construir um Brasil melhor. Então, para vocês que vibraram, que às vezes os temas são um pouco inóspitos, um pouco áridos, falar de economia, eu ainda bem não sou economista, o Carlos Ivan é muito melhor economista do que eu vou falar com uma certa licença poética, e também não sou político, então posso falar aqui com mais liberdade, que a nossa querida ministra do Planejamento, mas, acima de tudo, eu acredito no Brasil, e com esse mérito que eu dou os parabéns para vocês por estarem aqui, essa hora, vibrando de ver essa discussão aqui, muitas vezes árida, mas isso daqui que faz a gente acreditar que o futuro do Brasil será melhor do que o passado que a gente já construiu até aqui. Para vocês que estão aqui, um prazer debater com todos vocês. Bom, ô Marcos, obrigado. Eu vou também aqui agradecer aos colegas de mesa. Então, começando pelo desembargador Marcos, primeiro eu quero lhe dar os parabéns pelo seu incessante trabalho dentro do Judiciário de trazer esse tema de equilíbrio fiscal, disciplina fiscal, o que isso significa, quais implicações, porque muitas vezes os juristas são juristas, eles são conhecedores do direito, não necessariamente da economia, com as suas causas e consequências, com seus leads e lags, com as suas implicações diversas e, muitas vezes, com as suas complexidades. Não é obrigação de um bom jurista. E você, enquanto bom jurista, adotou a prática de levar para dentro do judiciário essa discussão. Então, eu fico muito feliz e com a sua iniciativa no CNJ de trazer as disciplinas de educação financeira para os cursos de preparação de juízes. Então, Marcos, aqui também, todos nós aqui na sala, devemos a homenageá-lo pela sua incessante, insistente e muito construtiva pauta da disciplina fiscal dentro do judiciário. Parabéns pelo esforço. Bom, querida ministra Simone, o discurso da senhora é sempre um sopro de otimismo na política brasileira. Ver gente apaixonada
pautada pelo bom senso, pela ética, pela melhor moral, pelo melhor interesse. Eu vejo aqui a equipe que a senhora montou, que temos 2 secretários, mas podíamos ter 6, uma equipe de craques, de gente que se pauta pelo mesmo objetivo. Então, esse sopro de vontade de acertar o Brasil é sempre muito bem-vindo. Então, é um prazer estar sempre debatendo com a senhora e estar aqui conversando. O Carlos Ivan vai falar depois de mim, então, Carlos, você conserta eventualmente os meus erros econômicos, mas tenho certeza que, para você, eu também agradeço, Sidney, diretor da FGV, a todas as iniciativas culturais e econômicas, o que a FGV representa para nós, para todo o Brasil, e pessoas como vocês constroem isso no dia a dia. Também é uma honra para nós participar disso. Mas, de maneira muito breve, e principalmente para vocês jovens, a gente... a primeira coisa é o título do nosso painel, né? O que sugere, muitas vezes, uma falsa discussão ou um falso dilema, que é o equilíbrio fiscal pode estar contrário à justiça social, porque, afinal, para eu fazer justiça, eu preciso gastar mais. Claro que, para fazer justiça, eu preciso fazer investimento, eu preciso gastar, mas eu não preciso gastar mais. E, principalmente, gastar o que eu não tenho. Um país ele tem que se comportar como nós nos comportamos. Nas nossas casas, a gente não gasta mais do que a gente ganha. Nas nossas empresas, a gente não gasta mais do que a gente ganha. E o nosso país é exatamente a mesma coisa. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Puxa, mas é tão importante a gente investir, a gente gastar? Sim, é verdade. Com disciplina, com cautela, com equilíbrio. Por quê? Porque a gente demorou algumas décadas no Brasil a entender que o crônico déficit fiscal ele tinha uma consequência econômica muito clara e muito objetiva, que é a inflação. E a inflação, vocês não tenham dúvida, é o mais pernóstico dos impostos. A inflação atinge de maneira desigual ricos e pobres, despreparados de preparados, educados de deseducados, carentes daqueles estabelecidos. Esse imposto, nós não podemos deixar ele voltar para a nossa sociedade. Então, a gente não pode se iludir com isso. Essa é a prioridade máxima, porque essa é a primeira das proteções sociais que a gente pode dar para a nossa sociedade. É proteger aqueles que precisam ser protegidos, mantendo uma inflação sob controle, coisa que a gente já está fazendo e está fazendo há algumas décadas. Desde meados dos anos 90, nós conseguimos enfrentar esse problema. Puxa, mas todos os dias as discussões nos jornais não são positivas. Ora, o bom, e eu novamente menciono e ressalto o discurso do ministro Gilmar Mendes na abertura do nosso debate, o bom é que as discussões estão em cima da mesa. Elas estão às claras, elas são transparentes, elas acontecem. E as discussões, vocês não tenham dúvida, elas vão nos fazer melhores, como fizeram. O Brasil, se você olhar a fotografia de hoje, de qualquer um dos presentes aqui na sala, e eu podia mencionar o próprio presidente Sarney, o decano de todos nós na noite de hoje, o Brasil vive seu melhor momento econômico. Esse ano, 2023, é o 4º ano que os economistas, o consenso dos economistas vai projetar um crescimento e o crescimento será maior. Ok, faz parte da vida dos economistas projetarem e errarem. Isso é só uma piada, tá, o Carlos Ivan? Isso é meu... Né? Agora, 4 anos, parece ter alguma coisa que está acontecendo que vai além da nossa projeção. E é uma coisa positiva. O Brasil, e não é a construção do governo A, do governo B, mas nessas últimas décadas, com todos os nossos erros, angústias, perdemos várias oportunidades, fomos mais lentos em várias coisas, faz parte da vida, mas nós acertamos mais do que erramos. E a consequência disso é uma fotografia, e uma fotografia razoavelmente simpática, comparado
a qualquer outro momento da nossa história, num passado de muitas décadas. Se você olhar para as principais variáveis econômicas, eu vou deixar o Carlos Ivan falar com mais propriedade sobre elas, mas o Brasil não tem um problema de inflação. A nossa inflação, no ano que vem, vai estar aí alguma coisa entre 3,5% e 4%. Esse ano, o Banco Central já não mais vai escrever uma carta para o Tesouro Nacional porque estouramos nossas metas. Nós vamos estar dentro da meta. E a projeção do mercado para os próximos anos é ligeiramente acima da nossa meta, que é de 3%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, ministra Simone Tebet, lá presente, com o ministro Haddad e com o presidente Roberto Campos. Então, nós não temos um problema inflacionário, que foi o problema mais grave enfrentado pelo presidente Sarney mais cedo aqui presente. Depois de enfrentarmos o problema inflacionário na década de 90, nós passamos a enfrentar um outro problema, que era a balança de pagamentos brasileira. O Brasil não tinha reservas cambiais, tínhamos super desvalorizações, tínhamos insegurança de investidores sobre isso. Também não temos mais esse problema. Esse ano, o Brasil vai fazer a balança comercial mais alta da história e vamos fazer o déficit em conta corrente dos mais baixos da história. E se você pegar a combinação do déficit em conta corrente com o investimento direto externo, nós vamos fazer um superávit mais alto, o fluxo cambial mais alto da nossa história. Isso combinado, as reservas cambiais mais altas da nossa história e a dívida externa mais baixa da nossa história. Portanto, nós nunca tivemos uma posição, do ponto de vista de contas externas, tão positiva. Qualquer um de nós aqui vivo, hoje, nunca presenciou um momento tão construtivo. Por último, a questão fiscal. A questão fiscal, ainda não chegamos aonde devíamos chegar, mas nós estamos caminhando. Nós aprovamos, como a ministra Simone Tebet trouxe, um arcabouço que é bem razoável. E digo aqui, com o apoio enorme do Congresso Nacional, que ainda o tornou mais rigoroso. Primeira vez na história que uma medida fiscal proposta pelo Executivo saiu do Congresso aprovada, ainda mais restritiva, num sinal de harmonia entre poderes e de enorme responsabilidade institucional do nosso Congresso e do nosso Executivo. E ainda temos desafios para atingir a meta do ano que vem, temos medidas a serem aprovadas, agora nós discutimos o tema todos os dias. E, para encerrar esse tópico ainda meio árido, e também não vou me alongar muito, o déficit fiscal nominal brasileiro do ano que vem será menor do que o americano em relação ao PIB, muito provavelmente. É uma conta variável, mas nós provavelmente teremos um déficit menor. E se fizermos um pouquinho mais de dever de casa, em 2025, certamente ele será menor do que o americano. Ou seja, também estamos caminhando nessa questão. E devemos continuar caminhando. Não vamos acreditar no dilema que gasto é vida. Não é verdade isso. O bom gasto ajuda muito a vida. O mau gasto, ou o excesso de gasto, ele está associado à morte, não à vida. E, muitas vezes, e a ministra Simone falou muito bem, nós precisamos fazer bem. O Brasil gasta em educação. O Brasil gasta, em relação ao PIB, a mesma coisa que a Coreia do Sul. Então, não está faltando gasto em educação. Está faltando produtividade. E eu espero, ministra, que a reforma tributária, que nós estamos ali, eu estou otimista com a sua aprovação, ela seja o início de uma reforma mais ampla, de uma reforma associada à produtividade, sem falsos dogmas, sem falsos dilemas. Nós falamos muito do investimento, e é importante o investimento público, todo governo pode e deve fazer o investimento, botar suas políticas, suas crenças, seus compromissos numa campanha eleitoral. Agora, não vamos esquecer de uma coisa: o investimento no Brasil é mais ou menos 18% do PIB. É um nível que não é muito alto, mas também não é baixo, está um bom nível. Agora, menos de 1% é o investimento público. Menos de 1%. No maior momento da história foi 1,5%. E quando a gente bateu 1,5%, talvez a gente tenha exagerado e a gente
tirou as condições do investimento privado continuar crescendo. E aí o investimento caiu para 14% do PIB. Ou seja, a gente não pode fazer a má troca de eu vou aumentar mais meio, mais um e vou perder 4 do outro lado. Uma função primordial do Estado deve ser criar as condições para o investimento privado fluir. Seja ele nacional, seja ele estrangeiro, o investimento é muito bem-vindo. O Brasil tem um privilégio de se dar bem com todo mundo. Nós temos relações comerciais amplas, extensas e harmônicas com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com o Oriente Médio, com nossos vizinhos na América Latina. Isso é um privilégio. Nós achamos que isso aconteceu por acaso, ou muitas vezes a gente dá isso como uma parte da nossa, de uma dádiva divina, mas não é. É um enorme privilégio. No mundo que está cada vez mais separatista do ponto de vista geopolítico, isso é um enorme privilégio. Vamos usar esse privilégio para criar as condições para atrair o máximo possível de investimentos aqui para o Brasil, que serão muito bem-vindos. Eles serão regulados pelo Estado brasileiro, serão monitorados, vão pagar impostos aqui, vão contratar brasileiros aqui e vão gerar produtividade, emprego e renda para a nossa nação. Eu vou concluir com uma palavra aqui para os nossos jovens, que a gente não pode se iludir com uma coisa. Nós temos esse enorme privilégio das nossas terras férteis no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Matopiba, estava aqui o governador Brandão do Maranhão. Isso é um enorme privilégio. Nós temos um enorme privilégio do nosso pré-sal, uma riqueza que apareceu aqui ao longo das últimas 2 décadas e muito bem explorada pela Petrobras. Tem uma nova fronteira norte, temos os ventos e temos uma insolação quase única no mundo. Temos riquezas que são quase que incomparáveis. Agora, não vamos nos iludir. Essas riquezas não garantem o sucesso do Brasil. Se a gente olhar aqui pertinho da gente, um pouquinho ao sul, nós vamos ver a Argentina, que tem os mesmos solos férteis que a gente, tem mais riquezas de combustível energética do que a gente. A Argentina, sentada da 3ª maior reserva de gás do mundo, no grande poço de Vaca Muerta, está importando energia do Brasil, térmica, ao longo desse ano praticamente inteiro. Então, as nossas riquezas naturais não garantem o nosso futuro, não garantem o nosso sucesso, não garantem uma sociedade mais justa. Precisa de mais do que isso. O exemplo contrário também está presente. Se a gente for um pouquinho mais para o leste, a gente vai ver o exemplo de Singapura, que em 50 anos se tornou a maior renda per capita do mundo. E não sei qual a riqueza natural que tem em Singapura. Nenhuma. Ah, mas Singapura é uma cidade-estado, é uma ilha. É verdade, é mais fácil de administrar. Mas vamos um pouquinho mais ainda para o leste e você vai chegar na Coreia do Sul, que há 50 anos atrás tinha uma renda per capita que oscilava com a brasileira, na verdade era um pouquinho abaixo da brasileira. E hoje é um país, sob todas as métricas de desenvolvimento da OCDE, um país desenvolvido. E ela não tem riqueza natural. Não tem as terras férteis que a gente tem, não tem petróleo, não tem óleo, não tem vento, sequer tem um pouquinho de sol. E se tornou um país rico. Então, essa transformação que esses países fizeram e evitar os erros que aqueles que têm as riquezas cometeram, isso que vai nos levar um passo à frente. Isso que vai nos levar a uma sociedade mais justa, que tanto almejamos e mais ainda merecemos. Agora, para vocês que estão aqui, a boa notícia é o seguinte: não existe dúvida que os próximos 30 anos serão melhores que os últimos 30 anos e que a base, a fertilidade do terreno de hoje, que vocês vão ter a capacidade de arar, plantar, colher, é muito mais do que foi há 30 anos atrás. Então, para vocês que estão aqui entusiastas às 9 horas da noite, na quarta-feira, é um enorme prazer dizer essa mensagem de otimismo, que o Brasil está muito melhor do que sugere
as manchetes de jornais. E, melhor ainda, que vocês podem construir um Brasil ainda melhor do que esse que a gente está vendo aqui. Tá bom? Muito obrigado.